Olá, pessoas! Vocês são do tipo que tem certa resistência que um clássico receba uma versão atual e um pouco diferente? Ou não se importam tanto com isso e até curtem uma nova roupagem para um original? Falando francamente, eu sou bem conservador em relação a versões e adaptações, mas tenho aprendido a mudar isso, pois já me surpreendi com algumas versões bem bacanas de histórias clássicas. Às vezes o que nós precisamos de verdade é apenas nos permitir. Só isso. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse, a evolução de um clássico. E eu escolhi começar com Rei Arthur, e como essa história se desenvolveu de uma lenda medieval e histórica para versões impressionantes envolvendo guerras, romances e até magia. Something nobody told you. Eu sou Fábio Abreu e você está no Litera Lúdica. Agora chega de enrolar e bora pro vídeo. A primeira aparição ou menção do Rei Arthur surgiu no final do século V e início do século VI aproximadamente. E apesar de algumas evidências de a sua real existência, ele é tratado como folclore e até hoje é foco de estudos acadêmicos. Claro que essas discussões, pesquisas e teorias são para confirmação do que nós chamamos de a lenda original de Rei Arthur, que nesse caso não envolve Merlin, a Távola Redonda ou Excalibur. Os primeiros escritos sobre Arthur que se tornaram relevantes para sua história vieram de pergaminhos, cartas e posteriormente livros dessa mesma era. Eu vou deixar aqui na tela alguns nomes e imagens dessas referências. Apesar de muitos manuscritos e histórias, quem mais se destacou falando sobre a lenda de Arthur foi Gildas, também conhecido como Gildásio. Ele foi um membro muito respeitado pela igreja celta cristã da Grã-Bretanha. Conhecido por sua sabedoria e seu estilo literário, ele recebeu o título de Gildas, o Sábio. Curiosidade: a instituição a que ele pertencia era uma igreja celta e cristã. No entanto, os celtas sempre foram associados a uma cultura de panteões de deuses pagãos, magia e sacerdotisas. Não me aprofundei na história e raízes dessa instituição, mas achei curioso. Naquele mesmo século, a propagação da lenda de Arthur tomou vulto através do clérigo galês Godofredo. Em seus escritos, as lendas arturianas começaram a ganhar essa roupagem mais folclórica, e as histórias relatavam inimigos sobrenaturais e as primeiras aparições de magia nas lendas arturianas. Foram nas histórias de Godofredo que elementos e personagens que conhecemos até hoje das histórias arturianas surgiram, como Uther Pendragon, pai de Arthur, Guinevere, que também era conhecida como Genebra, o poderoso e maléfico feiticeiro Mordred, o mago Merlin e a lendária Excalibur. No século VII, um escritor francês, que eu não vou nem tentar falar o nome dele aqui, mas vou deixar na tela para vocês, adicionou outros elementos que seriam eternizados a tudo que se referiria à história de Arthur dali em diante, como Lancelot, a Távola Redonda e o Santo Graal. Curiosidade: o Santo Graal é figurado como um cálice supostamente usado por Jesus na última ceia. Na literatura, José de Arimateia colheu o sangue de Jesus durante a crucificação com este cálice. Entretanto, a origem do Santo Graal é muito anterior ao cristianismo. O Graal já existia entre os celtas. A primeira referência a ele aparece num poema onde conta a busca do rei Arthur e seus cavaleiros por um recipiente mágico. Este recipiente poderia dar novo sabor a alimentos, vida e vigor às pessoas. A questão é que quando aparece durante a Idade Média, ele passa por um processo de cristianização. E nesse contexto, o recipiente mágico, que traria novamente vida e prosperidade num período de miséria, Camelot, se torna o Santo Graal.
E foi então nesse momento que as histórias arturianas se tornaram grandes contos de aventura e romances medievais. Desde a guerra contra os saxões pela Grã-Bretanha, até lutas e batalhas épicas contra magos e dragões. Com o passar dos séculos, muito se falou sobre Arthur, seus cavaleiros e suas aventuras. E então, chegando a eras modernas, século XX para ser mais específico, com a sétima arte conquistando o mundo, não demorou muito para que as lendas arturianas ganhassem a sua primeira adaptação. As Aventuras de Sir Galahad, produzida pela Columbia Pictures e distribuída nos cinemas dos Estados Unidos em novembro de 1949, contava a história do filho de Lancelot, que seguia os passos do pai na intenção de ser admitido na Távola Redonda como cavaleiro. Muitas outras produções vieram com o passar dos anos. Porém, a que mais se destacou dentre elas foi a de 1985. A produção teve mais de um título conhecido. O principal era Arthur the King, uma tradução literal, o Rei Arthur. Mas a mais conhecida era Merlin and Sword. No Brasil, Merlin e a Espada. Aclamado pela crítica e com enorme aceitação pelo público da época, se tornou um ícone quando se trata de histórias arturianas. Talvez seja pelo roteiro muito bem escrito de David Wiles, ou pelo elenco de peso, que contou com nomes como Michael Cole, Candice Bergen, Liam Neeson e Malcolm McDowell como Rei Arthur. Após isso, outras várias produções foram criadas, filmes, séries, animações, mas vou ressaltar aqui duas delas que, na minha opinião, se destacam, justamente por oferecer uma nova visão referente a essa história, e assim de alguma maneira enriquece a lenda de Arthur. A primeira delas foi a adaptação da série de livros da autora americana Marion Z. Bradley para um filme de aproximadamente 3 horas, As Brumas de Avalon. Tanto os livros quanto o filme relatam uma visão da história de Arthur, porém contextualizada com uma visão feminina. Na história, as feiticeiras têm como vilã Morgause, irmã de Morgana, mas não somente elas dão vida a todo o universo criado por Marion. E no fim, Guinevere, Viviane e Igraine são realmente as protagonistas dessa história. Essas personagens conduzem de um modo muito pontual uma crítica à sociedade da época. Claro que a misoginia é um ponto muito crucial dessa história. Um lance muito bacana por trás dessa história é como é tratado todo o misticismo em torno da espada Excalibur. Todo esse contexto é muito interessante, porque apesar de Arthur ser o único a conseguir empunhar a espada por ter retirado ela da pedra, é uma mulher que guarda e zela pelo artefato mágico criado por Merlin. E a segunda produção é a série Merlin, da BBC One. Eu sou muito fã dessa série, real. Eu sou tão fã que eu sou até suspeita de falar dela, mas eu vou tentar ser imparcial. Essa série foi lançada em 2008 e eu me lembro de assistir cada episódio apaixonado pela história de Arthur, Merlin e Morgana. A química em cena dos atores Colin Morgan e Bradley James, Merlin e Arthur, era impressionante. Why? What are you gonna do to me? You have no idea. Apesar da atuação sensível e única da atriz Kate McGrath no papel de Morgana já ser suficiente para salvar toda a série, ela oferece muitos outros personagens cativantes. Na verdade, sim, a Kate ela é tão linda que ela só precisava aparecer em cena sem diálogo nenhum. Não precisava, simplesmente não precisava. A série Merlin da BBC One está disponível na Netflix, tem 5 temporadas com 13 episódios cada uma. Mas é sério, vocês vão querer mais que isso. Saindo de 2008, chegamos em 2017 para uma nova referência às histórias arturianas. O filme Rei Arthur e a Lenda da Espada traz uma visão completamente nova para esse universo. E como já era de se esperar, quando se mexe muito num clássico, muitas críticas negativas vieram para essa produção. Umas até pesadas demais, na minha opinião, como atuações medianas e excesso de efeitos especiais para compensar um roteiro fraco e forçado. Agora, vocês lembram que eu comentei no começo do vídeo que eu era muito conservador em relação a novas histórias e tinha
certa resistência para poder aceitar que alguns clássicos recebessem versões novas. Essa é uma exceção completa à regra. Francamente, eu gostei muito desse filme. Mas, de novo, eu sou suspeito para falar. Por quê? Porque eu sou muito fã de fantasia, principalmente alta fantasia, que são fantasias épicas e medievais. E esse filme em específico, ele trouxe uma vertente, uma visão sobre as histórias de Rei Arthur que foi pouquíssimo ou talvez não tenha sido explorada antes, abordando exatamente esses aspectos e elementos que eu sou assim, completamente fascinado. Nessa versão épica da história de Rei Arthur, alguns elementos conhecidos ainda não existiam. Nessa história, tudo gira em torno do poder, não só sobre Excalibur, mas sobre o trono. Se eu não me engano, nem é de Camelot. O nome é um outro que eu não lembro agora. Porém, existem pontos muito fortes que precisam ser considerados referente a essa produção, como o elenco, que pode ser considerado uma constelação inteira. Eric Bana é Uther Pendragon. Jude Law é Vortigern, o usurpador do trono. Astrid Berges Frisby como Guinevere. E Charlie Hunnam como Arthur. A espada aqui possui um poder místico muito grande, dando a Arthur habilidades em combate que o deixam praticamente invencível. Mas o vilão, recorrendo a um tipo de clã de bruxas ou entidades obscuras, recebe poderes equivalentes. Mas na minha opinião, a cereja do bolo, e foi assim o que a crítica mais odiou, foi a participação de Guinevere. Ela é uma feiticeira e tem o poder de controlar os animais, porém de uma maneira diferente, mais obscura, mais tensa. Só de lembrar da cena da serpente. Uou! Bom, vocês vão ver. Bom, eu acho que vão, né? A suma desse vídeo é: não deixe passar boas histórias e versões pela tela da sua vida sem dar uma espiadinha. Vai que você curte. Falando em espiadinha, depois de ter feito uma pesquisa longa para poder criar o roteiro desse vídeo, estruturar toda essa história que eu contei para vocês aqui, eu não contava que a Netflix fosse liberar uma história arturiana. Vocês devem estar sabendo que foi lançado Cursed, A Lenda do Lago, onde a espada aí ela é aceita ou empunhada por uma mulher. Enfim, eu só consegui assistir até o dia em que eu tô gravando esse vídeo 3 episódios. Tava bacana, efeitos legais, umas magias, enfim. Mas a crítica aí fora tá bem negativa. Bom, eu vou assistir tudo e talvez, quem sabe, no futuro eu faça um vídeo só sobre essa série. Afinal é algo bem recente, talvez mereça uma olhada mais de perto. Então é isso, pessoas. Eu não vou dar mais spoiler sobre nenhuma série ou filme. Vão lá assistir A Lenda da Espada e Cursed, os dois estão no Netflix. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar ele com seus amigos. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa sua opinião sobre o que você achou sobre essa cronologia das histórias de Arthur. No box de informações aqui embaixo, eu vou deixar alguns links de trailers de filmes, séries que eu citei aqui no vídeo. E também vou deixar minhas redes sociais. Então é isso. Eu sou o Fábio Abreu, fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até! Oi, meu nome é Maíra Gomes, sou jornalista e escritora, e a dica que eu quero dar para vocês é o livro A Farsa de Guinevere, da Kiersten White. Ele tem essa temática arturiana, mas ele é pelo ponto de vista da Guinevere, né? Então, ele é um lançamento desse ano de 2020 e eu espero muito que vocês gostem. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!